A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Miquel Francisco de Souza, tenho 19 anos e hoje eu vou dar uma palavra para vocês no Devocional do Castelo. O tema de hoje é Fome por Deus. Eu gostaria de ler com vocês. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada onde não há água. Todos nós cristãos devemos ser como Davi, né? Orar do mesmo modo que ele orou, né? Aqui no Salmos, Davi escreve que a importância da gente ter fome e sede por Deus, né? Mas antes de começar a falar mais sobre isso, eu vou querer falar sobre o que é fome por Deus. A fome é quando você tem desejo muito grande por alguma coisa. É quando você quer uma coisa a todo momento, né? Você tem sede daquilo, você acorda pensando naquilo, você dorme pensando naquilo e quer aquilo de todo jeito, sabe? Se a gente não tiver o anseio e a fome por Deus, a gente vai morrer espiritualmente, né? Porque um ser humano, ele tem sede, né? De água, né? Quando ele está com sede, ele vai beber água. E se ele não beber água, ele vai morrendo fisicamente, né? E com Deus não é diferente. Tem que ter sede por Deus, porque se a gente não tiver sede por Ele, a gente vai morrer espiritualmente, né? Se a gente não tiver sede de Jesus, que é a água da vida, se a gente não beber dessa água, a gente vai morrer espiritualmente. Porque quando a gente tem sede por Deus, a gente ora mais. Quando a gente tem sede por Deus, a gente lê mais da Bíblia, a gente quer conhecer mais da palavra de Deus, a gente pega a palavra de Deus, coloca em prática em nossas vidas. Quando a gente tem sede de Deus, a gente jejua, a gente quer o tempo todo estar com Deus. E assim, o nosso espiritual vai crescendo e vai se fortalecendo dia após dia, né? Cada dia mais e mais, nosso espiritual vai crescendo, a gente vai se aproximando de Deus. E isso é muito importante, né? Porque é isso que Deus quer. Deus quer que a gente tenha sede por Ele, sede de conhecer mais dele. Porque Ele não vai ter o prazer em nós se a gente não tiver a sede e o desejo por Ele. Por isso que é importante buscarmos sempre da presença de Deus, né? Buscar mais e mais. E também outro ponto, quanto mais a gente busca de Deus, menos propensos estamos a cair nas tentações, nos pecados, né? Porque a gente vai estar firmado na palavra, firmado na rocha, firmado em oração, e assim dificilmente iremos cair nas ciladas do Satanás. Então eu faço uma pergunta para você. Você tem se alimentado, você tem bebido dessa água da vida, que é Jesus? Ou você tem bebido outra coisa, né? Bebido da água que o inimigo oferece? Uma das coisas que atrapalha a nossa fome por Deus é as preocupações mundanas, né? Lá em Marcos capítulo 4 e versículo 19 vai falar assim: mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições e outras coisas, entretanto, sufocam a palavra e fica infrutífera, né? Ou seja, as coisas mundanas, ela esfria a nossa sede por Deus. E quais são elas? O tempo que a gente passa nas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, os momentos que a gente passa assistindo filmes e séries no Netflix, jogando joguinho no celular e outras coisas. Tudo isso esfria o nosso amor por Deus, né? Porque é coisa carnal, né? Como diz lá em Gálatas, o Espírito de Deus e a carne não se juntam. Se a gente vai alimentar na carne, o Espírito Santo vai indo embora. E quando a gente alimenta o Espírito, a carne vai embora. Então a gente tem que deixar de lado as preocupações, essas coisas mundanas, sabe? Eu não estou falando que você tem que parar de assistir filme, parar de desinstalar todas as redes sociais. Não é isso. Eu estou falando que a gente deve diminuir o nosso consumo dessas coisas carnais e aumentar o consumo das coisas espirituais. Quanto mais a gente come o prato que Jesus nos oferece, mais a gente vai querer de Jesus, né? Mais a gente vai querer a palavra, mais a gente vai querer oração. E quanto mais
da carne nós se alimentamos, mais nós vamos querer das coisas mundanas, né? Quando o inimigo vem e nos oferece um prato cheio e a gente se alimenta, a gente vai querer mais do que é do mundo e menos do que é do reino de Deus. E isso é muito ruim. E nós cristãos não podemos... Nós somos cidadãos dos céus, nós somos de outro mundo. Nós somos filhos de Deus. A gente tem que largar as coisas terrenas de lado e valorizar as coisas dos céus, porque nós somos cidadãos dos céus. Jesus morreu em nosso lugar para a gente ter uma vida em comunhão com Ele, uma vida de busca a Ele, né? E não uma vida em conformidade com o mundo, né? A gente morreu para o mundo, agora nós vivemos para Cristo. A nossa natureza velha, a antiga natureza se foi e agora estamos com uma nova natureza, que é em Cristo Jesus, que é a natureza do Espírito de Deus. Como cristãos, a gente tem que buscar sempre mais e mais a palavra de Deus, deixar as coisas mundanas de lado. E assim, buscando a presença de Deus, nós vai crescendo, se fortalecendo mais em Deus. E quando Jesus voltar, a gente está preparado para ir no céu, preparado para ser arrebatado e viver com Jesus nos céus. Você tem se alimentado das coisas de Deus ou tem se alimentado das coisas mundanas? Se você tem se alimentado das coisas mundanas, então a sua fome e o seu anseio por Deus não vai existir. Não vai existir. Jesus ele não vai querer arrebatar alguém que não tem fome e sede por Ele. Ele vai querer arrebatar aquele que tem sede e fome realmente por Ele. Se vocês quiserem ter fome e anseio e sede por Deus, igual tinha Paulo, Moisés, Davi, todos esses são homens que tinham fome e sede por Deus, né? Paulo, ele tinha tanta fome por Deus que ele pregava o evangelho em todos os lugares. E mesmo que ele pudesse ser morto a qualquer momento, ele não parou de pregar o evangelho, ele pregava o evangelho. Por quê? Porque ele tinha fome por Deus. A fome dele era tão grande que nem as ameaças de morte poderiam diminuir essa fome. E Moisés tinha tanta fome por Deus que ele jejuou 40 dias. Moisés foi considerado um amigo de Deus, não é isso? E isso porque ele tinha fome por Deus. Moisés andava com Deus, Moisés viu a face de Deus. E isso é um exemplo para nós. E Davi, aqui em Salmos, né, várias vezes ele vai falar sobre a fome e a sede por Deus, né? Mas em Salmo 42 fala que ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. E não é só nessa passagem, Davi fala em vários capítulos e versículos a fome que ele tem por Deus. Nós devemos levar isso como exemplo. A gente tem que orar tanto até a gente criar uma íntima relação com Deus, uma íntima comunhão com Ele. Quando a gente criar uma íntima comunhão com Deus, a gente vai ter mais anseio por Ele, porque a gente vai se satisfazer, a gente vai se sentir bem buscando a Deus. Enquanto a gente se sentir bem, se sentirmos satisfeitos, a gente vai querer buscar mais e mais a presença, porque quando a gente mais busca de Deus, mais Deus vai nos deixando fartos. De acordo com Mateus 5, versículos 6 e 7, se não me engano. Quanto mais a gente busca, mais Deus vai nos deixando fartos e vai trazendo força para nós e mais vontade de buscar Ele. Então é isso que eu deixo. Ore e ore muito. Ore, jejue e não deixe que nada neste mundo te atrapalhe. Desliga a TV, sai das redes sociais. Vai orar, pede a Deus. Abra o seu coração para Deus, quebranta o seu coração para Deus, pede para Deus. Pois a fome é muito importante na nossa vida. Os homens de Deus que fizeram milagres e maravilhas eram os homens que tinham fome por Deus. Quanto mais fome nós tivermos por Deus, mais nós vamos fazer a diferença e mais milagres e maravilhas e conversões vai acontecer. Se a gente for um povo frio, isso não vai acontecer. E é isso que eu queria deixar para vocês nesse devocional. Reflita nessas palavras e guarde no seu coração e coloque em prática. Não deixe somente no seu coração. O que vale é a prática. Se você colocar em prática, vai valer a pena. Deus abençoe vocês e até mais.